Olá, bem-vindos à aula 2 do curso de Cálculo em uma variável. Eu sou o professor Carlos Opelato e na aula de hoje vamos fazer uma pequena revisão da aula 1, onde nós vimos os conceitos de função, a notação de função, conjunto domínio e o contradomínio da função f. Nós vimos lá na aula anterior que uma função ela é a correspondência entre elementos de um conjunto e elementos de outro conjunto. Então, nós vamos trabalhar com conjuntos que são subconjuntos nucleares. Então, dados os conjuntos A e B, que estão contidos nos conjuntos nucleares, ou seja, são subconjuntos de R, um elemento X que pertence ao conjunto A, um elemento Y que pertence ao conjunto B. E a função eu vou chamá-la de f. A função f, ela faz corresponder esse elemento X que está no conjunto A um elemento Y que está no conjunto B, através de uma regra de associação. A notação para a função é esta daqui. Eu leio da seguinte maneira: f de A em B, ela associa um elemento X que está no conjunto a um elemento Y que está no conjunto B, ou f de X. O domínio dessa função f é representado por uma letra maiúscula e o f entre parênteses minúsculo. E o contradomínio é representado por uma letra maiúscula, por C, a letra maiúscula D e o F entre parênteses. Então, esses dois conjuntos aqui são chamados domínio e contradomínio da função f. Hoje veremos a definição de conjunto imagem. Então, vamos lá. Definição: seja f de A em B, primeira condição, dado x pertencente a A, o elemento f de x pertencente a B é chamado de valor da função f no ponto x, ou imagem de x por f. Segunda condição, o conjunto de todos os valores assumidos pela função é chamado conjunto imagem de f. Ele é denotado por um i maiúsculo, um m minúsculo entre parênteses f. Então vejamos o exemplo 1. Seja A 4, 5, 6, 7, 8 e B, conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, e f de A em B, definido pela regra que a cada elemento de A faz corresponder o seu dobro mais uma unidade. Então, nós temos o seguinte: a regra que define a função f, ela é a cada x que está no conjunto A é o dobro, ou seja, 2x mais uma unidade. Então, 2x mais 1 ou y igual a 2x mais 1. Por exemplo, a imagem do elemento 5. 5 seria o x, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. E do 7, 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. E assim por diante. O domínio de f, eu represento dessa maneira, d maiúsculo f, entre parênteses aqui, domínio de f é igual a 1, conjunto A. O contradomínio de f é igual a CD maiúsculo, entre parênteses f, é o conjunto dos números inteiros. E o conjunto imagem de f é I maiúsculo, M minúsculo, entre parênteses f, imagem de f é igual a quem? O dobro do 4 é 8 mais 1, 9, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11, 2 vezes 6, 12 mais 1, 13, 2 vezes 7, 14 mais 1, 15, e 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Vamos mais um exemplo. Seja f de R em R, dado por x, cada elemento x do primeiro conjunto do R corresponde a ele mesmo elevado ao quadrado. Então, o que é o domínio dessa função? O domínio da função são todos os números reais. O domínio é sempre esse primeiro conjunto aqui. O contradomínio de f são os reais, tá? O contradomínio é sempre o segundo conjunto. E a imagem? A imagem de f, você vai ter que ver qual é a regra que está definindo aqui a função. Cada elemento x aqui é ele elevado ao quadrado. A minha filha está dando risada ali. Ela está aqui assistindo a aula aqui. Bem, e a imagem? A imagem são todos os reais. Esse símbolo aqui representa os reais positivos
com o número zero, ou seja, zeros não negativos. Porque qualquer número real que eu pegar aqui negativo e levar ao quadrado vai dar positivo. E se eu pegar o zero e levar ao quadrado vai ser zero. Ou também eu posso representar o conjunto da seguinte maneira. É um intervalo fechado em zero e aberto no infinito positivo. Tá? Vamos mais um exemplo. Antes de ver o terceiro exemplo, vamos a essa observação. Quando trabalhamos com subconjuntos de R, nós costumamos caracterizar a função apenas pela sua regra ou fórmula de definição. Então, o domínio de f é o conjunto dos números reais para os quais a função é definida. Então, vamos ao terceiro exemplo. Bem, nesse exemplo 3, nós temos que determinar o domínio e imagem das seguintes funções. Letra A, f de x 1 dividido por x. B, f de x módulo de x. Na letra C, f de x é a raiz quadrada de x. E na letra D, f de x é menos a raiz quadrada de x menos 1. Então vamos começar com a letra A. O domínio de uma função são todos os valores que o x pode assumir. Então nesse caso aqui, o x ele está no denominador. E o denominador de uma fração ele tem que ser diferente de zero. Portanto, o x não pode assumir o valor zero. Então, o domínio da função f é igual a todos os números reais, com exceção do zero. E como é que eu faço para representar isso? Eu escrevo o conjunto dos números reais e coloco um asterisco aqui. Esse asterisco diz que eu estou tirando desse conjunto R o número zero. Ou eu posso escrever assim também. O domínio de f são todos os números reais, menos um conjunto unitário, que tem o zero como elemento. E quem que vai ser a imagem? Qualquer valor que eu colocar aqui, que seja diferente de zero, e a hora que eu dividir o 1 por este número, nunca vai dar zero. Então vai dar ou positivo ou negativo. Então a imagem da função f também será todos os números reais, com exceção do zero. Ou também, maneira idêntica aqui, né? A imagem da função f são todos os números reais, menos o conjunto unitário que tem o zero. Então vejamos a letra B agora. Nessa letra B, a função que nós temos é módulo de x. Então esse símbolo aqui, essas duas barrinhas, nós temos módulo, ou valor absoluto. O valor absoluto de x, ele vai ser sempre um número positivo ou zero. Então qualquer valor que eu trocar o x aqui, qualquer número real, que eu trocar o x, sempre o resultado dessa expressão aqui vai ser zero, ou positivo. Então o domínio da minha função f serão todos os números reais. Então, x pode assumir qualquer valor real. Só que a imagem sempre vai ser positiva ou zero. Então, represento da seguinte maneira. São todos os números reais não negativos. O sinalzinho de mais aqui, eu leio esse conjunto aqui como sendo os reais não negativos. Ou seja, o zero e os positivos. Ou também eu posso escrever da seguinte maneira. O domínio, a imagem de f começa no zero e são todos os números reais positivos. Então, esse símbolo aqui, esse símbolo de infinito, significa que os números aqui, os reais, vão aumentando para os valores positivos. Vamos ver a letra C. A função da letra C é a raiz quadrada de x. Então, raiz, esse símbolo aqui eu leio raiz quadrada, aqui é um 2 que tem, que é o índice que não aparece, né? Então, a raiz quadrada de x, ou seja, o índice é par. Quando o índice é par, o x, que é o radicando, ele não pode ser negativo. Então, ou ele vai ser zero, ou ele vai ser positivo. E o x, ele faz parte do domínio. Então, o domínio da minha função, f, são todos os números reais não negativos. Ou, posso escrever dessa maneira, através do intervalo, domínio de f
Começa no zero, infinito positivo. Ou também, outra maneira, domínio de f é um conjunto x de x pertencente de números reais. É um conjunto de números x pertencente aos números reais, tal que o x ele é maior ou igual a zero. Ok? E a imagem? A imagem, o menor valor que eu posso substituir o x aqui é o zero, e a raiz quadrada de zero é zero. Depois eu só vou pegar número positivo. Todos os números positivos que eu pegar aqui, a raiz quadrada dele vai ser sempre positiva. Então a imagem também será esse conjunto aqui, o mesmo conjunto. A imagem de f são todos os números reais não negativos. Vejamos por último a letra D. Nesta letra D, nós temos uma outra raiz quadrada, só que o radicando é x menos 1. E na frente da raiz, eu tenho um sinalzinho de menos, ou seja, eu estou multiplicando o resultado dessa raiz por um número negativo. Tá? Bem, o radicando de uma raiz de índice par, que é 2, tem que ser sempre positivo ou nulo. Então, quem que é o radicando? X menos 1. Tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é positivo ou nulo. Aqui eu tenho uma inequaçãozinha do primeiro grau. Para resolver essa equação, eu vou isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que somar um aqui e um do outro lado. Somando um dos dois lados, eu vou ficar com x, tem que ser maior ou igual a 1. Então, o domínio da minha função é este. Vou escrever dessa maneira aqui, ó. É um conjunto com x pertencente aos números reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 1. Ou também eu posso escrever assim: domínio de f é um intervalo que começa no 1 e vai para o infinito positivo. E a imagem? Olha, vejamos a imagem. O menor valor que o x pode assumir é 1. Quando eu trocar o x por 1 aqui, 1 menos 1 vai ser 0, e raiz quadrada de 0 vai ser 0, multiplicado por menos vai ser 0. Então, quando eu trocar o x por 1, que é o menor valor, aqui vai dar 0. Vou trocar agora o x por 2. 2 menos 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Só que multiplicado por menos vai ser menos 1, é menor do que 0. Vou pegar agora aqui 101. 101 menos 1, 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Multiplicado por menos, ainda vai ser menor do que o 1, negativo. Tá? Então, a imagem, ela vai começar lá no infinito negativo, conjunto, intervalo aqui aberto, esse sinalzinho, esse parênteses aqui significa que é aberto no infinito. Sempre no infinito, eu uso um parênteses, tá? Sempre voltado para o lado de dentro do intervalo. E eu leio sempre intervalo aberto, no infinito é sempre aberto. E o maior valor que ela vai assumir aqui vai ser 0. E 0 faz parte, então eu uso o colchete para dizer que o 0 faz parte do intervalo, então está voltado para o intervalo. Colchete voltado para o intervalo. E aqui também o colchete é fechado e voltado para o intervalo. A gente vê que aqui é fechado. Quando está voltado para o intervalo, a gente fala que o colchete é fechado. Fechado em 1, fechado em 1, aberto mais infinito e aberto em menos infinito. Bem, com isso encerramos mais uma aula. E na próxima aula nós vamos estudar gráficos de funções. E você que ainda não está inscrito no canal, aproveite agora e faça sua inscrição, dê aquele joinha e compartilhe o vídeo. E nos vemos na próxima aula. Um abraço, professor Carlos Rapelato.